já não é a primeira vez que é efetuada uma poda a esta oliveira. Esta oliveira tem sido a oliveira que tem sido mostrada como referência para as podas. Neste momento, o que se vai efetuar vai ser uma poda de limpeza no interior. Já verificaram que efetuei outro tipo de podas. Neste momento vou efetuar uma poda só no interior. O que é que acontece? Esta oliveira foi podada há 2 anos nos seus ramos que estavam com tendência vertical, foram todos retirados, tendo ficado só a parte da copa. O ano passado frutificou pouco, porque tinha pouca ramagem na copa e não tinha nenhuma ramagem acima da copa principal. O que é que se faz quando se efetua este tipo de poda? Que é quando se cortam estes ramos ladrões que já frutificaram e não têm interesse em ficarem para o futuro. O que vai acontecer quando se corta este tipo de ramos ladrões, vai existir uma grande resposta da oliveira. A oliveira vai responder-nos com bastantes ramificações no seu interior. Mas para que haja um arejamento e para que possa frutificar melhor, é necessário nós cortarmos alguns destes ramos que estão inseridos no interior. Ramos que estão direcionados para o interior têm que ser cortados, têm que ser limpos e temos que retirar esse tipo de ramos. É isso que vamos efetuar agora. Não vai ser um grande corte, vamos cortar só alguns ramos e pequenas ramagens que estão no seu interior e que devem ser retiradas para que o ar e o sol possa penetrar perfeitamente no centro e na totalidade da oliveira. Em termos de ferramentas, o que vai-se utilizar, porque não existe necessidade de efetuar grandes cortes, vai-se utilizar uma tesoura normal, uma tesoura de uma mão. Nunca esquecer de efetuar a desinfecção com álcool, aquele álcool que se compra nas farmácias, sempre que se passa de uma oliveira para outra oliveira, e se houver necessidade de subir um pouco mais alto, um escadote. Existem projeções de ramos que não têm interesse para a copa da oliveira e esses devem ser os primeiros a ser retirados. Verificam que no início do tronco da oliveira existem alguns ramos e esses devem ser imediatamente retirados, porque não têm qualquer interesse e acabarão por ser ramos que irão retirar nutrientes da nossa oliveira, enfraquecendo a sua frutificação. Vamos retirar estes ramos que estão com projeções para o interior. E que a probabilidade de frutificação seja bastante reduzida. Também existem ramos que estão com projeção para o interior, mas se verificarem, se nós os puxarmos, eles têm o seu início fora do interior, mas o seu crescimento foi para o interior, mas se nós fizermos uma recolocação desses ramos, podemos os puxar para fora da copa. E a tendência deles será frutificar e ficarem fora do interior da copa. Também existe a situação em que podemos encontrar alguns ramos que denotem sinais de doença, como é este aqui. Tem aqui uma pequena parte de ronha de tuberculose da oliveira e vamos aproveitar então para remover este ramo que não tem interesse em estar cá na nossa oliveira porque irá projetar mais doença para o futuro. Todos os ramos que podemos puxar para o exterior vamos puxar, aqueles que não puderem ser puxados para o exterior deverão ser limpos, de forma a tentar limpar ao máximo o interior da oliveira. Nesta poda também podemos aproveitar para cortar alguns ramos que estejam doentes ou que estejam secos.
e assim efetua-se também uma limpeza da oliveira. Mais um ramo que estava inserido para o interior, vamos puxá-lo aqui para o exterior. É possível que seja um dos ramos que no futuro, quando for da apanha, seja cortado, mas o objetivo é que frutifique neste ano de colheita. Aproveitem para deixar os vossos comentários, aproveitem para colocar a forma e explicar a forma como efetuam as vossas podas. O canal não é feito só por mim, é feito por todos os que participam nele. Sem a vossa participação não existe canal. A minha parte é uma parte só demonstrativa. Não existir uma parte participativa, não há razão para existir um canal deste tipo. Existem zonas onde se verificou bastante resposta da árvore aos cortes que foram efetuados e existem pequenas rebentações que acabam por não ter interesse porque não vão frutificar neste ano. Por exemplo, este tipo de rebentos muito pequenos, eles não vão frutificar, então convém limpá-los e deixar aqueles que são um pouco maiores, que têm cerca de mais de meio centímetro, podemos os deixar, porque existe uma grande probabilidade destes virem a frutificar. Estes pequenos rebentos têm cerca de 2 milímetros, a probabilidade de virem a frutificar é muito pequena, por isso convém retirá-los, porque a única coisa que eles estão a fazer é criar sombra e consumir nutrientes. Aqui neste caso, estes ramos têm projeção para o interior da copa, por isso devem ser retirados. Também estes pequenos, porque acabam de fazer um pequeno sombreamento para a parte oposta da copa. Ramos que se encontram no interior da copa também dificilmente irão frutificar devido à falta de condições para que isso seja possível. Condições que permitem melhorar a frutificação são o vento e o sol, e por isso é que é necessário efetuar uma limpeza no interior da copa. Vamos aproveitar para retirar ramos que à partida não vão frutificar, que se encontram secos ou que se encontram com feridas pela utilização do varejador normal da azeitona. Esse sistema provoca algumas feridas nas oliveiras e devemos aproveitar para tirar os ramos que ficaram feridos durante essa ação. Os ramos que estão com projeção vertical no centro da oliveira também devem ser retirados, porque permitem o arejamento e a exposição solar dos outros ramos que estão com projeção ou horizontal ou vertical. Todos os ramos que não tenham folhas também devem ser retirados. Sombreamento, aqueles ramos muitas das vezes estão direcionados ao solo e que se verifique que à partida não irão frutificar. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários, são mais importantes do que aquilo que vocês podem pensar, porque contribuem para a continuidade do canal. O que existe no chão é bastante pouco, porque o objetivo principal era só limpar no interior e deixar os novos ramos que nasceram no último ano para que possam frutificar neste ano. Obrigado pela companhia e até ao próximo vídeo.